né? Hoje, provavelmente, o canabidiol é a maior esperança de ter alguma coisa que de fato funcione, né? Então, está todo mundo da comunidade científica está muito esperançoso e muito ansioso por sair desses resultados, né? Mas eu diria que entre as coisas que a gente está testando, é provavelmente aquela que tem mais probabilidade de dar Hoje certo. aqui no Portal Cannabis Saúde, a gente conversa com o professor Lucelmo Lacerda, professor, psicopedagogo, doutor em educação pela PUC São Paulo, com pós-doc em psicologia pela UFSCar. Bom, professor Lucelmo, é uma honra conversar contigo. O professor, ele tá dentro das pessoas com autismo que tiveram o diagnóstico de maneira tardia, mas que esse diagnóstico surgiu através de uma manifestação na família. Pode contar a tua história, professor? Primeiramente, uma honra te entrevistar aqui pro Portal Cannabis e Saúde, eu já acompanho teu trabalho. Uma mãe de um filho com autismo, que eu entrevistei pro Portal Cannabis e Saúde, me indicou o teu nome para a matéria, que era sobre educação, e ela trouxe o relato dela, dos benefícios que a cannabis apresentou pro filho. E eu fui buscar, encontrei o trabalho do professor Lucelmo, realmente com muitos seguidores, um trabalho sério, e que tem no seu DNA, professor, uma história de vida por trás, que é o que eu gostaria de começar na entrevista. Claro, em primeiro lugar, é um prazer, muito obrigado pelo convite, né? O meu filho, hoje, ele tem 17 anos, ele fez agora no mês passado. E ele teve diagnóstico de autismo com 3 anos e meio. Ele é um caso de autismo nível 3, né? E aí, naquela altura, eu fiquei muito, como qualquer pessoa, acho, muito dependente do Google, ficando um dia inteiro pesquisando, entendendo ali o que se falava sobre autismo. E, obviamente, as respostas que eu encontrava, eu seguia ou entendia que eram verdadeiras, né? Ou pelo menos uma parte delas. E aí, depois de um certo momento, eu era pesquisador de outra área, eu mudei de área de pesquisa e comecei a me dedicar sobre a questão do autismo. Nesse momento, eu comecei a ver que muitas das coisas que eu tinha visto lá no passado, no YouTube, estavam erradas, no YouTube, no Google, né? Estavam erradas, eram falsas. Né? E aí comecei a me dedicar à divulgação científica, a divulgar para as pessoas, a dizer para as pessoas o que eu gostaria que tivessem me dito assim que eu tive o diagnóstico. Né? Isso já tinha mais de 8 anos. E aí surgiu essa iniciativa de ter canal no YouTube, Instagram, na época era Facebook ainda, né? E, por conta disso, obviamente, eu também tinha que estudar outras coisas que não tinham a ver com meu filho. Tinha a ver, por exemplo, também com autismo nível 1. E aí fui me identificando, e aí que depois passei para fazer uma avaliação diagnóstica, olhando especificamente para esse campo. Né? Então, na verdade, o que eu sempre fiz é tentar olhar para essas pesquisas, fazer um resumo, que obviamente seja em português, porque a maioria das pesquisas é em inglês, e fazer de uma maneira mais compreensível para as pessoas. E assim, não é nem porque eu estou dizendo para as pessoas que têm que seguir práticas com evidência, ou tem que seguir o que a ciência fala, tem que seguir o que ela quiser. Mas ela precisa saber o que a pesquisa está dizendo para ela tomar boas decisões. Se ela quiser também saber o que a pesquisa está dizendo, que a ciência está dizendo, né? Na verdade, tem a ver com empoderar essa família, para essa família poder tomar decisões que sejam informadas para suas vidas. Com certeza, claro, porque ainda existe uma lacuna, né, um gap entre as informações sobre autismo e as pessoas autistas, né? Já existem até iniciativas para conhecer melhor essa população no Brasil. Mas, professor, com base nas tuas pesquisas e na tua experiência, quais são os principais benefícios do uso da cannabis em tratamento para pessoas autistas? Existem uma série de pesquisas que avaliam essa questão do cannabis. O primeiro autor a pesquisar isso de uma maneira mais significativa foi um cara chamado Aran, é um israelense, né? E aí ele fez uma pesquisa, a gente chama essa pesquisa de retrospectiva, que é assim, ele pegou um grupo de pessoas e perguntou para essas pessoas assim, olha, vocês usaram cannabis? Usando. A cannabis de alguma forma, de alguma forma, né? Produtos derivados, né? E aí eles disseram, sim, alguma parte sim, e quais os benefícios que vocês acham que vocês tiveram? E aí eles diziam lá, benefício de linguagem, benefício de redução de comportamento problema e tal. Só que esse tipo de pesquisa, que a gente olha para trás, é um tipo de pesquisa que não é que oferece um resultado que a gente consegue afirmar como um resultado verdadeiro, né? Aí ele fez um outro tipo de pesquisa, que é uma pesquisa prospectiva, que é para frente. Você pega um grupo e dá certas coisas, dá para outro grupo e tal. Tinha 3 grupos. Eu estou falando do Aran, que é o principal pesquisador, né? Um grupo que não tomou, né, nada derivado da cannabis, um grupo que tomou cannabis que tinha o THC e um grupo que tomou canabidiol, portanto sem THC, né? Esse estudo é um estudo pequeno. Quando a gente vai aprovar um remédio, esse estudo tem 3 fases. Ele tem uma fase de toxicidade, que é só para ver se é tóxico ou não. Tem uma outra fase que é com um grupo pequeno, que a gente chama de prova, de conceito, como que aquilo é feito, e depois, às vezes chama de prova de conceito, esse chama. E depois tem a fase 3. É a fase 3 que permite a gente dizer com certeza que aquilo funciona. E aí, esse estudo dele, portanto, é fase 2. Portanto, mesmo se tiver um resultado positivo, ele não consegue fazer essa afirmação. Aí, nesse segundo estudo, o cannabis com o THC funcionou. E aí funcionou para reduzir alguns sintomas de comportamento estereotipado e melhorar algumas coisas em relação à agressividade. O canabidiol não funcionou nesse estudo dele e, obviamente, o grupo controle também não. Só que, qual que é o problema desse estudo? O problema de prosseguir. Porque o natural seria pegar esse estudo, pega o que funcionou e faz a fase 3. Qual que é o problema? O problema é que o THC, ele tem uma associação, a gente não sabe direito, tá? Mas o que a gente sabe é que o consumo de maconha recreacional, recreativa, né? Ela aumenta a probabilidade de ter gatilho para esquizofrenia. Não em todo mundo, em quem já tem a base genética para esquizofrenia. Só que os autistas têm 6 vezes mais probabilidade de ter base genética para esquizofrenia.
Então, obviamente, nesse grupo é muito perigoso. A gente não sabe exatamente na maconha o que é, mas provavelmente é o THC. Portanto, especificamente ministrar com THC para autistas é muito arriscado. E aí, por isso que não houve pesquisas de fase 3 com THC. Não há. Urgem, talvez no futuro haja, mas talvez seja difícil até aprovar no comitê de ética, né? Agora, o canabidiol é diferente. Apesar de não ter funcionado no estudo dele, há outros estudos menores em que houve resultados positivos. E hoje há 2 estudos grandes sobre o canabidiol e autismo. Um que acontece em Seattle, se não me engano é Seattle, e um outro que acontece, esse eu conheço bem, é um estudo que acontece em San Diego. É um estudo que acontece na Universidade da Califórnia, na campus de San Diego, e tem inclusive um brasileiro, que é um dos cientistas responsáveis. Neste caso, o que especificamente eles estão analisando? Eles estão analisando redução de agressividade. Eles pegaram pessoas com autismo de nível 3 que apresentam agressividade e que não apresentam esquizofrenia. Por quê? Porque existe já evidência de efeitos positivos do canabidiol para pessoas com esquizofrenia, com epilepsia refratária. Não é esquizofrenia, é epilepsia. Por exemplo, síndrome de Dravet e tal, né? Que tem correlação muito grande com o autismo. Então, veja, vamos imaginar que ele pegasse um grupo de pessoas que têm epilepsia e autismo e desse o canabidiol. Quando você melhora da epilepsia, isso tem um efeito generalizado. Então, ele poderia ter um efeito no autismo, não diretamente contra o autismo, mas porque reduziu a epilepsia. Então, eles excluíram desse estudo todo mundo que tem epilepsia e botaram só aqueles que têm autismo nível 3 com agressividade. E aí, esse estudo, eu acho que já foi feita a coleta, já deve ter sido feita a análise, eles devem estar só escrevendo o artigo. Eu devia ter perguntado, eu tive com o Alisson, um dos pesquisadores responsáveis, semana passada, esqueci de perguntar. Da última vez que eu falei com ele, estava bem encaminhado. Então, assim, ou seja, resumindo, existem já pesquisas administrando cannabis com THC ou canabidiol sem THC. Com THC, esses estudos, em princípio, foram ou reduzidos ou eliminados, enfim, eles não prosperaram, pelo menos até agora. Os com canabidiol, que é sem THC, tem prosperado, tem 2 grandes, e a expectativa é que eles tenham um efeito benéfico, aí a gente precisa esperar a publicação, para redução, em alguns casos, redução de comportamentos repetitivos, em outros casos, agressividade em geral, né? Essa é a expectativa. No caso de San Diego, também tem um desfecho secundário que eles estão avaliando, que é talvez redução de ansiedade também. Professor, a grande maioria das pesquisas que associam cannabis, sistema endocannabinoide, crianças com TEA, pessoas com TEA e tratamentos com produtos à base de cannabis, concluem que, enfim, pode indicar, a pesquisa indica que traz benefício, que traz diminuição da ansiedade, que traz um maior foco, que traz um maior controle da epilepsia, por exemplo, mas, porém, sempre é indicado, mais pesquisas são indicadas, mais estudos são necessários, porque, de certa maneira, tudo é muito novo, né, professor? Exatamente, a pesquisa. Até esses dias está tendo um debate que saiu da nova prevalência do autismo, né? Uma para 31, só essa semana. E aí, o secretário de saúde disse assim: não, aí nós vamos fazer uma grande pesquisa até setembro para poder dizer quais são as causas. Aí, quem trabalha com pesquisa fala: mas do que ele está falando? Porque, assim, pesquisa demora muitos anos, muitos. Você disser assim: ó, vamos fazer uma iniciativa, daqui 25 anos a gente vai ter esse resultado, a gente vai botar $1 trilhão, e eu dizer: pô, esse cara está falando sério. Ele está dizendo que até setembro você faz o quê? Você vai ter TCC até setembro. Gente, mesmo que seja 1000 cientistas, não tem como fazer isso. Seria impossível. 1 milhão de cientistas. Seria impossível, porque pesquisa leva tempo. Então, realmente, qualquer coisa que você vai fazer uma afirmação de que tem um efeito, não tem, os efeitos colaterais, tudo isso, a gente precisa de tempo. Inclusive, eu falei que tem fase 1, fase 2, fase 3, né? Toxicidade, depois grupo pequeno, depois grupo grande, né? É a fase 3. Quando a fase 3 é bem sucedida, isso permite que você registre alguma coisa, o tratamento. Isso permite que você registre. Peraí. Só um minuto aqui. Alguma coisa fez aqui um áudio aqui. Peraí. Só um minuto. Alguma coisa que eu apertei aqui. Então, você tem uma. Quando você faz essa pesquisa, assim, fase 1, fase 2, fase 3. Qualquer coisa que for um tratamento, que a pessoa tiver de ingerir, você registra. Você pode registrar depois de ter uma pesquisa fase 3, né? Você registra nos Estados Unidos um órgão chamado FDA, que é o Food and Drugs Administration, que é mais ou menos equivalente à Anvisa. No caso do Brasil seria a Anvisa. Existe uma regra, você tem que entregar pesquisas que têm um certo critério de qualidade. Então, por exemplo, se você tem um grupo de certo tamanho, ou seja, a quantidade de pessoas, você tem que ter placebo, outro grupo tem a intervenção que você está tentando aprovar. Tem uma série de critérios, tem que ser cego, duplo cego, um monte de coisa. E aí, eles aprovam. Se eles aprovarem, vai para ser vendido, né? Você pode vender. Se for aprovado, for para vender, começa a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, ou seja, a gente vai anotando, vai registrando tudo que as pessoas disserem que aconteceu, né? Os relatos de caso, ou pessoas que fizeram denúncia, qualquer coisa. Por quê? Porque aí, no decorrer dos anos, às vezes um remédio que funciona, você vai ver que tem um efeito colateral que não tinha como você prever, só aparece em 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, tem casos assim na história, né? Ou tem casos em que você tem certas pessoas com certas variações genéticas que podem ser raras e, portanto, não ia aparecer na pesquisa fase 3, que podem ter alguma complicação muito séria. Isso tudo vai entrando para a própria pesquisa. Então, assim, e para a própria
da própria validação do remédio. Então, às vezes, você descobre que a pessoa toma certa coisa, não poderia tomar, então vai pra bula, contraindicações, tudo isso, né? Então, a pesquisa científica, ela sempre é uma coisa que demora muito, né? Não é uma coisa que acontece do dia da noite. Com certeza. Professor, além da tua experiência, tu vê alunos, e até a questão do teu filho, do teu caso, o doutor já usou produtos à base de cannabis? Como é que o doutor observa esse tipo de tratamento? Não, eu nunca usei de toda sorte, porque no meu caso, é um caso obviamente muito mais sutil, um caso que o apoio, no meu caso, vai sentido da psicoterapia, e do meu filho também não. Por quê? Porque existe uma margem de risco em relação à esquizofrenia que eu acho preocupante. No caso dele, ele fez 17 anos, como eu disse, né? A esquizofrenia ela é uma reação que ela acontece mais ou menos na segunda poda neural. E assim, nós temos, na verdade, a gente tem poda neural todo o tempo, né? Mas a gente tem duas podas neurais maiores, uma por volta de 1 ano e meio, 3 anos, e uma segunda por volta de 16 anos. Mas é por volta, assim, um pouco mais, um pouco menos. E ele, portanto, está provavelmente ainda nesse processo de poda. Depois que isso já tiver claramente passado, é uma hipótese, sim, de utilizar, mas até hoje a gente não utilizou por conta disso. Como eu disse, é improvável que o canabidiol esteja associado às questões relacionadas aos gatilhos da esquizofrenia. Mas a gente não tem certeza absoluta, né? Então esse é o contexto atual. Agora, você fez uma fala sobre a questão empírica, né? Dos relatos. Isso, professor, eu acho que muito assim, cabe colocar na balança da realidade de uma mãe. Por exemplo, assim, eu sou mãe, eu olho no meu filho, eu coloco na balança entre os riscos e os benefícios que os tratamentos podem trazer. Se o médico me apresenta esse tratamento, eu vou colocar na balança e eu vou escolher pelo que me traz mais qualidade de vida. E nesse contexto, muitas vezes, os fitocannabinoides entregam uma qualidade de vida que outros tratamentos tradicionais não apresentam. Então, como é que o professor vê isso? Assim, trabalhando, pesquisando crianças autistas. Olha, o que eu vejo de muitos amigos médicos que prescrevem, né, e que eventualmente prescrevem canabidiol, é que depende muito do caso. Tem casos que apresentam bons na visão clínica deles, né, o que é diferente da visão científica, que tem outro tipo de controle. Então, eles veem que muitas famílias fazem essa opção, porque não existe remédio para autismo, nenhum remédio para autismo. Então, a família vai ter como você falou, né, você tem que fazer tomar uma decisão com base na sua vida, pesando essas coisas. Porque, como eu disse, todo trabalho de divulgação científica que eu faço não é para a pessoa obrigatoriamente escolher o que tem evidência, é para a pessoa escolher o que ela quiser, mas ela saber o que as pesquisas dizem, e aí a decisão é informada. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de risco de esquizofrenia ou de não ter evidência e tal. Mas, às vezes, a qualidade de vida da pessoa está tão prejudicada que ela faz uma opção por tentar reduzir os problemas de qualidade de vida naquele momento, né? E que é absolutamente injusto, né? Agora, e isso eu entendo e eu acho que está dentro desse escopo da família olhar para aquilo e ver e fazer um teste, eventualmente, às vezes funciona, pode não funcionar, naquele caso específico, né? O que eu acho que é diferente de afirmar, como eu vejo alguns médicos afirmando, que o fato de ter depoimentos, de que esse fato, então, é uma evidência melhor que a evidência científica, ou é uma evidência que responde aquilo que, e portanto não precisaria de evidência científica, são coisas diferentes. Eu vou contar um caso aqui, que eu acho um caso muito emblemático, que é o seguinte. Eu poderia contar vários casos que exemplificam isso. Deixa eu contar 2 casos, aliás. O caso é o seguinte: isso aconteceu com 2 pessoas que são conhecidos meus, sabe? Que são de Ilhabela. Eles conversaram um certo dia, esse filho autista, e aí eles estavam analisando a possibilidade de fazer uma dieta. Porque ela tinha visto no YouTube, que era muito bom e tal, que ela estava achando uma dieta sem glúten e sem caseína. E ele, que na época era inclusive o chefe da saúde do município, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mês. Um mês a gente faz a dieta, daqui a um mês a gente decide se ele melhorou, se não melhorou, se tiver melhorado, a gente continua. Tá bom. Aí começou a ter. Passou um mês depois, ele falou assim: você sabe que dia é hoje? Eu falei: não, que dia? Um mês? Aí, ó, esse menino, pelo amor de Deus, é outro menino. Nossa senhora, o que ele mudou é extraordinário. Eu comecei a observar ele e assim, eu comecei a ver essas habilidades e olha, impressionante, ainda bem que você descobriu essa dieta. Aí ela disse: amor, mas eu não fiz. Porque chegou no dia seguinte, ela tinha um pão sem glúten, ela não achava, tinha que não sei o quê, ela não achou nada. Porque é muito difícil, ela é afogada, enfim, sabe como é que é difícil conseguir essas coisas. E cara, tudo, né? E aí ela não fez, aí esqueceu. E aí um mês depois ele tinha visto uma melhoria extraordinária. E ela não tinha feito nada. Por quê? Porque isso é um efeito muito comum da gente, um efeito cognitivo, um viés cognitivo. Então veja, vamos imaginar que ela tivesse feito a dieta. E ele não tivesse melhorado absolutamente nada. Esse pai estaria dando depoimento na internet hoje, dizendo que é maravilhoso, que mudou a vida dele, mesmo não ter mudado nada. Por quê? Porque a gente tende a observar uma melhora, mesmo que ela não exista. Tem várias outras pesquisas mostrando isso. Porque ele começou a olhar para ver se tinha efeito. Quando ele começou a olhar e prestar atenção nas habilidades dele, ele começou a ver as habilidades que ele não tinha visto antes, que ele não tinha prestado atenção. Então, se a gente fosse fazer isso de maneira científica, a gente faria uma avaliação de habilidades antes, uma avaliação de habilidades depois. A pessoa que faz a avaliação de habilidade não saberia se o indivíduo tomou ou não. Nesse caso, fez a dieta ou não fez a dieta, avaliaria vários indivíduos, não pegaria um só, pegaria muitos. Então, estratégias científicas reduzem nosso grau de incerteza. Vou dar outro exemplo. Eles pegaram corredores de bicicleta, e chegaram e disseram assim: ó, o seguinte, nós temos um remédio aqui, que é uma pesquisa, que é de um aumento do desempenho. Só que esse remédio é muito forte.
essa pesquisa é muito sensível, muito delicada, se você quiser participar, você vai participar, mas é muito forte. Mas ele não entra no top. Aí alguns aceitaram. Disse, tá bom, vai. E aí eles quebraram o próprio recorde. Não mais de um. Eles tinham um registro, eram profissionais, né? Só que não tinha nada, era farinha. Então isso é o chamado efeito placebo, né? Ou seja, existe uma melhoria, mesmo que seja só psicoterapia. Inclusive tem um artigo do Oran, que ele mostra que existe um efeito placebo entre autistas é maior do que em outros públicos. Aí ele tem lá as hipóteses dele do que isso acontece, eu não tenho certeza do porquê, mas é muito interessante esse dado. De modo que eu quero dizer o seguinte, depoimentos de pessoas não são coisas que substituem a evidência científica, por vários motivos. Primeiro, porque existem vieses cognitivos, como esse que eu citei, porque existe o fator do placebo, que inclusive no autismo é maior do que em outros públicos, e existe um viés de comunicação, que assim, a pessoa que foi muito bom, ela vai para todos os lugares e vai dizer. A pessoa que foi muito ruim, ela não vai dizer em lugar nenhum, entendeu? Ela fica lá frustrada, ela não vai ficar fazendo vídeo, ela não vai virar uma hater do negócio. E eu tenho vários vídeos que eu falo sobre canabidiol, inclusive essa pesquisa de San Diego, saiu os resultados preliminares, eles não foram publicados, mas foram liberados, assim, publicizados. E eu fiz um vídeo explicando tudo certinho. E aí, quando você olha nos comentários, você vai ver um monte de gente dizendo assim, olha, foi muito bom, foi muito legal, meu filho melhorou nisso, aquilo. E outros dizendo, pra mim não aconteceu nada, eu tomei, meu filho tomou, não deu nada. Outros dizendo, eu tomei, meu filho passou mal, foi pior. Você tem uma diversidade. Agora, a gente precisa entender quem é que se beneficia, quem não se beneficia. Muito provavelmente tem um benefício para um grupo. Que grupo é esse? Por exemplo, nessa pesquisa que eu falei de San Diego, eles fazem um negócio muito legal. Eles fazem assim, pegam dois grupos. Um grupo eles deram canabidiol, outro grupo eles deram placebo, né? Depois de um certo tempo, eles inverteram. O grupo que tomava nada, placebo, deram canabidiol, outro grupo que tomava canabidiol, eles deram placebo. E eles mediam o sangue, para ver se, o quanto de canabidiol tem no sangue. Devem entender qual é a correlação entre você tomar e você ter no sangue. Além da análise comportamental. Peraí, eu não estou ouvindo. Não tô te ouvindo. Aí, professor, além da análise comportamental? Não, além da análise comportamental, eles fizeram análise de sangue, mas mais do que isso. Eles fizeram a estratificação genética de todos eles. Sim. Por quê? Por que não tem nenhum remédio para autismo até agora? Não é porque provavelmente nenhum deles funciona, não é por isso. Mais provavelmente, quando você olha os dados, você vai olhar os dados brutos, digamos assim, é que funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. Por quê? No final das contas, o percentual não é o suficiente para dizer que aquilo funciona. Aí ele não consegue o registro. Mas essa pesquisa do canabidiol, diferentemente das outras, está fazendo estratificação genética. Porque vamos imaginar que das crianças que eles avaliaram, funcionou para 20. Quem são essas 20? O que tem na genética desses 20 que se diferencia dos outros? Será que é uma questão relacionada a algum tipo de gene específico? Ou um conjunto de genes? Ou genes que atuam numa certa área? E aí outros para os quais não funcionam? Que tem outras variações genéticas, que tem outro quadro? Então, essa talvez é a inovação mais importante desse estudo, que não só vai dizer se funciona ou não funciona, e provavelmente tem um efeito positivo, mas não para todos, mas para aqueles que funcionam, quais são? Que perfil é esse? Porque isso ajuda muito mais a dirigir essa prescrição para aquele grupo que realmente tem mais probabilidade de se beneficiar. Uhum. Sim, perfeito. E se relaciona também com o sistema endocannabinoide dessas pessoas com autismo, que pode ter uma deficiência ou não, né, professor? Talvez. Então, vamos imaginar que você tenha um certo grupo que se beneficie, que tem uma certa variação genética, e tem outro grupo que não se beneficia e que tem outra variação genética. Isso não está nessa pesquisa, mas uma outra pesquisa poderia pegar e olhar isso aqui, pega essas pessoas e faz uma análise, essa análise mais profunda, neurológica, metabólica e tal, para entender qual é exatamente a correlação entre esses grupos e esse processamento dos endocannabinoides. Pode ser que funcione para alguém que você faz o exame e no exame você não consegue ver nada desse prejuízo. Pode ser, a gente não sabe. É claro que é mais provável que haja uma correlação entre ter esse prejuízo e ter esse efeito. Pode ser também que tem alguns indivíduos que têm esse prejuízo e você administre e que não funcione. Porque nós estamos falando de uma coisa que é muito complexa, que tem que passar pela barreira hematoencefálica, às vezes tem a ver com a regulação de um genes que regula outros genes. Então, às vezes, uma coisa parece que mecanicamente faz sentido, mas quando você vai ver, você vê que não tem sentido. Por exemplo, em certas condições, que você vê, por exemplo, um prejuízo de vitamina D, e que está relacionado a uma série de quadros de saúde. Você dá vitamina D e não acontece nada. Sim. Em outros casos acontece. Então, é tudo muito difícil, só testando pra gente ter certeza. Claro. Professor, dessa tua fala, 2 pontos. O professor falou, que eu gostei muito, até anotei aqui, estratégias científicas que reduzem nosso grau de incertezas. Isso é excelente, com certeza pais e pessoas que buscam tratamentos para o TEA querem essas certezas e querem essas confirmações científicas, mas como o professor realmente explicou, ainda é tudo muito novo e a gente precisa de mais tempo. Também cabe citar aqui, professor, o mapa de evidências científicas da cannabis medicinal, que foi lançado por um grupo de cientistas do Brasil e que trazem muitas evidências científicas feitas no mundo inteiro sobre o uso de cannabis medicinal, né, especificamente medicinal, um grande destaque para o canabidiol. Isso é importante falar também. Mas, professor, eu queria saber, assim, em um tweet, né, como se dizia antigamente, em um tweet, resumidamente, diretamente, como é que o professor vê o potencial da cannabis em tratamentos para pessoas com autismo?
Eu tenho uma esperança de que ela vai demonstrar um efeito positivo bem importante para alguns grupos. Porque o autismo é uma condição que, biologicamente falando, é um guarda-chuva. Tem mil coisas que estão dentro dessa mesma classificação de transtorno Por espectro isso que autista, é né? do espectro, né? Por isso que o É. nome é espectro. Então, mas o espectro poderia ser, esse nome poderia ser só sobre a variabilidade da expressão. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse a mesma causa e essa causa se expressa de maneiras muito diferentes. Mas não é isso, ela também é muitas causas diferentes. Às vezes, até tem duas causas diferentes que na hora da expressão fenotípica, como a gente diz na clínica, ela é muito parecida, mas a origem é totalmente diferente. Então, ele é uma coisa altamente complexa. Quando nós estamos falando de uma coisa que você vai tomar, tem muito a ver com essa base biológica, né? Então, a minha expectativa é que a canabidiol, especificamente, vá produzir evidência para alguns grupos, e estou muita expectativa para saber que grupos são esses, quais são os seus desfechos, em que vai demonstrar esse efeito, porque vai ser a primeira coisa que a gente vai conseguir, se de fato os resultados forem positivos, a gente vai conseguir ter um dado de uma evidência de algo específico para o autismo, porque hoje não existe nada ainda, nenhum remédio para autismo, então é uma grande expectativa da comunidade, uma grande esperança da comunidade, que eu também comungo dessa mesma esperança. Ótimo. Então, o professor vê com bons olhos os tratamentos com canabidiol. Vamos falar especificamente do canabidiol, né, professor? Sim. Vê com bons olhos e tu conhece pessoas autistas que usam e que encontraram esses benefícios? Na verdade, pessoas adultas, não é tanto o que eu discuto mais é com famílias, que tem crianças, tem muitas famílias que dizem para mim que tiveram resultados positivos, né, que sempre, eventualmente vem me perguntar, o que a gente está conversando, assim, eu conheço muitas famílias que utilizam e que têm esse depoimento. Perfeito. Professor, vamos entrar bem no tua seara, um pouco sair da minha e entrar na tua, em relação à educação inclusiva para autistas no Brasil. Eu sei que é um dos propósitos de vida do professor, que é o que passa pelas redes sociais, que é o seu trabalho. Então, quais são os principais desafios para essa inclusão das pessoas autistas na educação do Brasil, das crianças na educação do Brasil? E como é que o professor Bertrand poderia ajudar de alguma maneira nessa inclusão? A educação inclusiva, ela precisa de muitas coisas. Tem vários aspectos que nós estamos pegando. O primeiro deles, talvez, seja o reconhecimento de que a educação inclusiva é um sistema e não é uma sala comum. Isso envolve todo um sistema que envolve escolas especializadas, salas especializadas dentro da escola comum e, por fim, as salas comuns, né? Então, a gente sempre vai dar preferência para salas comuns, sempre que for possível, né? Mas existem indivíduos que se beneficiam de outros espaços escolares, como salas especializadas, escolas especializadas, é assim que se faz nos países desenvolvidos. Então, talvez essa seja uma primeira questão importante. Uma segunda questão é que, quando você está na sala comum, que, como eu disse, é a prioridade, você precisa utilizar ali as práticas com evidência científica. E existe uma série de desafios importantes dentro dessa escola para a gente poder aprender apropriadamente, a gente poder apoiar mais esses indivíduos. E, de fato, a gente tem, entre essas sessões, uma delas, talvez a mais difícil, seja a presença de comportamentos desafiadores. Uma das coisas, talvez a principal coisa que o canabidiol hoje tem sido pesquisado, para a gente entender se ele tem um efeito positivo, se tiver aqui grupos e qual é esse tamanho desse efeito, é para a questão da redução de comportamentos desafiadores. E se isso se mostrar verdadeiro, a gente pode ter um cenário bem interessante, porque hoje você tem à sua disposição estratégias que são estratégias educacionais, né, para reduzir comportamentos desafiadores. Só que é muito difícil de implementar isso na escola. Para fazer uma comparação, um TDAH, né? O TDAH é a presença de comportamentos de desatenção e de hiperatividade. Existem estratégias educacionais para melhorar a atenção, né, para reduzir a desatenção e para reduzir a hiperatividade. Só que, depois que foram desenvolvidos remédios para isso, os remédios têm um efeito muito grande, o tamanho de efeito, como a gente diz, né? O impacto que ele tem, não é para todo mundo da mesma forma, mas para aqueles que têm efeito positivo, o efeito é muito grande, ou seja, seria muito difícil alcançar aqueles mesmos efeitos só com estratégias educacionais, e obviamente elas são combinadas, vai ter que tomar remédio e essas outras estratégias não estão presentes. Se a gente tiver a mesma coisa, né, a redução desses comportamentos desafiadores por meio de medicamentos, e o canabidiol é um candidato muito forte para isso, né, a partir das pesquisas que estão acontecendo, isso vai ter um impacto muito interessante para a gente pensar a educação inclusiva e melhorar muito a experiência de indivíduos autistas na escola. Perfeito. Professor, que mensagem tu gostaria de deixar ainda nesse mês tão importante para o autismo, que é o mês de abril, para pais, para educadores e para profissionais da área que buscam uma educação mais inclusiva para pessoas autistas e também falar um pouco sobre essa esperança em relação ao CBD? Para as pessoas que estão aí em casa, o que eu quero dizer, a mensagem principal que eu quero falar das pessoas que eu tenho insistido durante esse mês vamos transformar esse termo do autismo um termo de toda a sociedade, não só da comunidade do autismo, porque é isso que vai fazer a diferença. A gente tem que falar sobre isso o ano inteiro, mas digamos que abril é o mês que as pessoas estão nos ouvindo, né? A sociedade está mais aberta para discutir esse tema, então nós temos que aproveitar todos os espaços. E para a comunidade que está esperando aí novidades em relação ao CBD, eu acho que essas novidades virão em breve, e vou ficar atento aí. Eu com certeza estarei assim, entre os primeiros a poder apresentar isso para vocês, a poder trazer essas novidades que têm acontecido no mundo inteiro. Vai ser um momento bem importante quando essas coisas todas saírem e forem apresentadas para a sociedade. O CBD surge, então, né, professor, como uma nova alternativa, então, para as pessoas autistas. Eu acho que sim, eu acho que ela
à medida que essas outras coisas foram sendo não exatamente descartadas, porque elas também aparecem em outras pesquisas, principalmente a bumetanida e a ocitocina, que tem algumas coisas rolando, mas são coisas mais, tipo assim, não tem o mesmo nível de interesse e de esperança, né? O canabidiol se destaca, sem dúvida nenhuma, nesse cenário como a principal esperança nossa. Perfeito. Professor, amanhã, quarta-feira, dia 23, a gente vai realizar a live Autismo e Cannabis, Tratamento, Qualidade de Vida, que você precisa saber. Eu quero te convidar, professor, para fazer parte dessa live, para assistir a nossa live, participar, mandar perguntas. A gente vai contar com uma médica, a doutora Isabelle Miranda. A gente vai contar com a Arthur Ataíde, do Autistas Brasil, que o professor certamente deve conhecer, e também com a Ana Maria Mello, que é uma das fundadoras da AMA, Amigos Autistas do Brasil. Ela é uma pessoa muito conhecida, muito antiga na causa. Que bom, parabéns pela iniciativa, vai ser com certeza muito legal. Que bom, professor, muito obrigada. Então, mensagem final é essa: o CBD fica como uma grande esperança para as pessoas autistas, mas sempre com a importância do viés científico, né, professor? Porque fica isso também, que muitos pais veem a melhoria, mas também querem ver a melhoria, né? Claro. Outra mensagem importante, vamos aproveitar o mês de abril para que a gente coloque o tema do autismo e ele fique, no final das contas, para toda a sociedade, como sendo um tema importante para toda a sociedade, porque só quando toda a sociedade se importar com esse tema que as coisas vão começar a mudar. Com certeza. Professor, última questão que eu anotei aqui, eu queria terminar a entrevista, mas não vou fazer a pergunta. Autismo e cannabis, existem muitos tabus em relação a esses dois temas, né? Então, eu queria que o professor falasse os principais tabus em relação a mitos e tabus em relação ao autismo e de que maneira isso impacta negativamente, como a informação é relevante, extremamente relevante e imprescindível para a questão do autismo também, né? Assim como para a cannabis. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem certas coisas que são muito difíceis das pessoas abandonarem, né, certas coisas que acontecem. No caso do autismo, especificamente, de modo geral, a questão da relação entre vacinas e autismo é uma coisa impressionante, como toda hora volta, um mito assim, muito complicado, né? E, especificamente, esse mito, só para completar, ele é uma ameaça à saúde pública, né? Porque doenças que tinham sido erradicadas estão voltando por conta da incitação vacinal, que está relacionada a esse tipo de mito. Em relação especificamente à questão do canabidiol, especificamente, ou da cannabis de modo geral, medicinal, existem tabus que estão muito relacionados à questão do uso recreativo. Veja, as pessoas podem discutir se o uso recreativo deve ou não deve ser válido, deve ser criminalizado ou não. Eu não vou entrar nesse debate. Mas esse debate não tem nada a ver com o canabidiol. Nada a ver. O canabidiol pode ser aprovado e o recreacional ser aprovado ou não ser aprovado. Ou o canabidiol pode não ser aprovado e o recreacional ser aprovado ou não ser aprovado. Não tem nada a ver. As coisas não se comunicam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Canabidiol, eu tô falando de canabidiol especificamente, que é o debate mais comum que a gente tem na autismo. Não tem nenhuma relação. Você pode ser contra, a favor, ou outras discussões, mas isso é uma discussão separada. Então a ideia, eventualmente, que as pessoas têm é que fazer a defesa do canabidiol, nos casos em que ela já demonstrou ser efetivo, nos casos que eventualmente se mostrar efetivo, que isso seria uma defesa do uso recreativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é preciso sempre esclarecer isso, porque independentemente da visão política das pessoas, quando a gente fala de um remédio, se esse remédio é efetivo, a gente esse remédio tem que ser liberado e outras coisas não devem se comunicar com isso. É muito importante a gente sempre lembrar disso, porque uma grande parte da resistência não tem a ver com as evidências científicas, tem a ver com essa visão mais da moralidade, do uso de psicoativos e realmente não tem nenhuma relação com esse nosso debate. Perfeito. Professor Lucelmo Lacerda, muito obrigada. É uma honra conversar contigo aqui no Portal Canal de Saúde. Saber toda essa abertura em relação ao uso do CBD para pessoas autistas, do professor. Esse olhar científico, essa importância. Obrigada por compartilhar. Já faz um bom tempo que a gente vai conversar contigo. Que bom que fechamos as datas. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí também.